Olá a todas e a todos, alegria mais uma vez. Quem fala aqui é o astrólogo Marcelo Marinho e eu passo a falar agora de outra relação que existe de aspectos dentro do céu. Aspectos que, como eu já disse no vídeo anterior, são uma espécie de diálogo entre os planetas. E da outra vez eu havia falado dos aspectos tensos, dos aspectos maiores tensos que são ligados às qualidades, cardinal, fixo e mutável. Então falei tanto da oposição quanto da quadratura. Existe também a conjunção, que ainda não foi falado aqui, para nós. E esses aspectos, que eu liguei eles a planetas, no caso aí a oposição a Marte, e a quadratura a Saturno. Embora essa espécie de metáfora que foi feita, ela pode até ser vista de uma forma diferente, conforme a visão do astrólogo. Mas a configuração agora, nós vamos falar dos aspectos fluentes. E esses aspectos fluentes dentro da astrologia, o grande aspecto de fluência é o trígono, que são 120 graus de distância entre dois planetas. Quando nós pensamos no trígono, o que nós pensamos juntos? Nós temos uma construção de algo levando a uma evolução de outro algo de uma forma natural. Dentro do trígono, a grande palavra-chave é fluência. Ou seja, por natureza, o trígono é o aspecto do crescimento, é o aspecto da boa combinação, é o aspecto de uma construção positiva sem esforço. Então, por exemplo, vamos pensar os trígonos de fogo. Áries está em trígono com Leão. Algo que começa em Áries vai ter uma resposta bastante positiva algumas casas depois em Leão. Áries é o signo 1, Leão é o signo 5. Áries é o regente natural da casa 1, Leão é o regente natural da casa 5. Isso vai ter um resultado final ainda, o que é bastante produtivo, bastante positivo em Sagitário. Lembrando aquela construção básica que existe na astrologia do cardinal, fixo e mutável. Cardinal como o início, o fixo como a construção de algo, o mutável como a conclusão desse mesmo algo. Início de algo, construção de algo, conclusão de algo. Então, o fixo fogo, Áries, começa a centelha de tudo. Então, por exemplo, se a gente pensar um ser humano, um indivíduo, esse fixo
Áries é o início do indivíduo. O Leão é a construção desse indivíduo. O Sagitário é o resultado desse indivíduo. Então, a configuração dos elementos de fogo, o primeiro signo marca um signo o quê? Um signo cardinal, que evolui para um signo fixo e que acaba resultando num signo mutável dentro dessa configuração de fogo. Isso vai se repetir com os signos de água. Quando nós pegamos qual que é o primeiro signo de água dentro do zodíaco, Câncer, que tem a representação da família, que tem a representação da pátria, que tem a representação das raízes de uma pessoa, de um grupo, seja do que for. Aquele início canceriano, né, a água cardinal canceriana, ela evolui para uma água fixa escorpiana, flui para uma água fixa escorpiana. A água, a gente lembrando, é o quê? Emoções. Então, assim, toda a fonte que está gerando algo, num determinado momento, essa fonte vai estagnar. Ela vai deixar aquela água o quê? Parada. Aquela água fixa. Quando essa água fixa enche muito, ela vai gerar uma massa de água o quê? Gigante, que seria peixes, né? Peixe seria o que? A representação do próprio oceano. Então, uma emoção, né, que começa através necessariamente de uma interação, ela tem um desenvolvimento que é o signo de Escorpião, para gerar uma espécie de construção completa, pronta, praticamente imutável, que é Peixes. E se nós pensarmos, por exemplo, as construções de terra, olha que interessante, nós temos dois elementos que o primeiro signo começa no cardinal, o segundo signo é um fixo e o terceiro é o mutável, que são, no caso, os signos de água e fogo. Existe uma espécie de semelhança nessa construção desses dois signos. Quando nós pensamos terra, o último signo de terra é o signo de início desse projeto terra, que no caso seria Capricórnio. O que é Capricórnio dentro da astrologia? Estrutura. O esqueleto humano é Capricórnio. Gente, se o esqueleto humano é Capricórnio, o esqueleto é o que segura todo o corpo. Sem esqueleto, o ser é um molusco. Ele não tem concretude física. Nessa falta de concretude física,
o que importa? Capricórnio é realmente essa visão de algo que tem alicerce, algo que tem base. Mas aí vamos pensar, né, juntos, porque o princípio aqui é que nós raciocinemos a astrologia. Qual que é o signo número 1 de Terra? Touro. Touro é um signo fixo. Então a Terra, o elemento Terra, todas as coisas que representam a Terra, se iniciam inicialmente de algo que é fixo, de algo que na verdade já está construído, que já tem uma estrutura por detrás que veio lá de Capricórnio. Então são o que? Os valores. Quando nós pegamos os indivíduos, ou seja, um indivíduo só, a partir do momento em que a gente pensa, se formou uma criança, né? Se formou uma menina, se formou um menino. Essa menina, esse menino, eles partem realmente do zero? Começou ali a experiência? Não. Na verdade, essa experiência ela já tem um princípio em Capricórnio, em algo anterior a eles. Capricórnio tem uma característica social, a característica do sucesso em si. Então, esses valores taurinos, em tese, eles não saem do nada. Eles não se constroem do 0 vezes 0. 0 vezes 0 é 0. Eles se constroem de algo que já está previamente estruturado. E resultam no trabalho que é virgem. Virgem é o quê? É uma metodologia, é um processo. É a construção pronta da Terra. A Terra que tem essa ideia dentro da astrologia da concretude. Aí quando nós pegamos finalmente, né, os signos de ar. O primeiro signo de ar, que é Gêmeos, é um signo mutável. O pensamento, por natureza, ele é mutável. Ele se estrutura no quê? Em algo que, por princípio, começa aqui, mas vai parar ali. Começa numa ideia, mas que pela conjunção de ideias, pela conjunção de elementos, de coisas que vão ocorrendo, a própria base do pensamento, ela tem por natureza o quê? Se diferenciar, se individualizar. E essa individualização vai o quê? Ir para uma coisa que, algo que é mutável por natureza, vai principiar algo novo. O pensamento do indivíduo, dele para ele, qual que é a força que isso tem? Se o pensamento que você tem para em você
mesma para em você mesmo, ele não tem inserção nenhuma de construção de nada. O pensamento, ele precisa interagir dentro de um meio, ele precisa interagir dentro de um cenário para obter algum resultado concreto. Isso é Libra. Libra é a interação do pensamento. Até a famosíssima indecisão libriana, ela parte muito de um princípio baseado no quê? Baseado que um pensamento, para realmente ele ter inserção e sucesso, ele precisa ter uma configuração muito bem direcionada, ele precisa ter uma certeza, ele precisa ter algo que configure aquele pensamento como uma construção realizável. Daí essa elaboração de Libra, essa paixão pela harmonia, essa obsessão pela harmonia que Libra tem. E Libra tem a característica cardinal, o início do quê? De algo que funcionará para depois, que é a construção final Aquário. Aquário qual que é o resultado disso que começou na mutabilidade natural do pensamento, vai para uma originalização do pensamento, e quando chega em Aquário pensamento como atitude, o pensamento como estrutura. Tanto é que Aquário também é regido por Saturno. Antes da descoberta de Urano, em 1781, o signo de Aquário, a ideia Aquário é a regência diurna de Saturno. Então não dá para tirar que o signo de Aquário tem muito a característica saturnina. Se Aquário é a implantação de um novo modelo, de um novo pensamento, de uma nova estrutura baseada nesse pensamento, qualquer estrutura que se instale, ela necessariamente tem regras fixas. Ela tem uma construção que vai aceitar determinadas coisas, mas vai negar outras. Então, Aquário tem essa ideia de uma construção mental. Pode ser tanto individual, a personalidade daquele homem ou daquela mulher. Ele age sempre dessa forma porque ele parte dessa construção de personalidade, ele parte dessa construção de raciocínio. Maravilhoso. Mas pode ser algo de um caráter muito maior, de um caráter social, de um caráter empresarial, de um caráter nacional, que é algo fixo. Aquelas regras, por natureza, elas não vão mudando. Então, quando a gente pensa no sentido de signos do mesmo elemento, nós estamos pensando em algo que flui de um ponto a outro. É como se fosse o quê? Um rio que
que desce em direção ao mar. Desce do planalto para a planície até chegar a desaguar no oceano. Essa ideia de fluência, ela é muito ligada a Júpiter. Júpiter é um sentido de fluência. Júpiter é o quê? Crescimento, expansão. Então, nós temos o quê? Nesses aspectos, tá? Dados pelos trígonos, que são os aspectos que existem entre planetas, né? Por exemplo, um planeta em Gêmeos, ele está em trígono com um planeta em Aquário. Existe o quê? Existe uma sintonia completa entre esses dois planetas. Uma aparência de unicidade, união entre esses dois planetas. Esses dois planetas dialogam de uma forma completa. Então, a gente pode fazer a metáfora que esses aspectos que nós chamamos aspectos fluentes, né, do mesmo elemento, os trígonos, eles são aspectos de uma espécie de casamento mesmo, algo que gera algo que produz algo. Crescimento. Júpiter tem uma construção metafórica que aparenta uma ideia joviana, uma ideia jupiteriana, que é um pouco diferente do sextis. Sextil são o quê? 60 graus de distância. Você tem um signo, por exemplo, Gêmeos. O que está à frente de Gêmeos a 60 graus? Leão. O que está atrás de Gêmeos a 60 graus? Áries. Gêmeos é ar. Os dois sextis de um signo de ar vão ser signos de fogo. Se a gente pensar um signo de fogo, Sagitário, os dois sextis de Sagitário vão ser signos de ar. Vai ser Aquário, que está 60 graus à frente, e Libra, que está 60 graus atrás. Como eu já havia falado em outro vídeo, os signos de ar e os signos de fogo, eles são complementares entre si. E a mesma coisa acontece entre os signos de terra e os signos de água. Vamos pegar a Virgem, signo de terra. 60 graus à frente de Virgem, Escorpião, água. 60 graus atrás de Virgem, Câncer, água. Então, os signos de terra fazem sextis. Os dois sextis de um signo de terra vão ser o quê? Dois signos de água. A mesma coisa um signo de água. Um signo de água vai fazer dois sextis com dois diferentes signos de terra. Peixes. Só exemplificando por último. Se nós temos peixes como signo de água, 60 graus adiante é touro, signo de terra. 60 graus atrás de peixes, Capricórnio, signo de terra. Se os trígonos 120 graus são encaixes naturais, os 60 graus são encaixes complementares. Nós temos o quê? Que fazer uma espécie de esforço, uma espécie de construção
para que realmente um signo de água colabore com um signo de terra e vice-versa. Que um signo de fogo colabore com um signo de ar e vice-versa. Essa ideia de construção, tá? Essa ideia de apoio, essa ideia de colaboração, ela é muito ligada a Vênus. Qual que é a grande representação de Vênus? A representação diurna de Vênus, Libra. Libra é a ideia da colaboração, do colaboracionismo. Então, assim, um signo realmente ligado a esse princípio é o signo de Libra. Eu não preciso competir, Áries. Eu não preciso brigar. Eu posso construir com alguém. Isso é muito venusiano. Até o sentido de touro, né? Que é o lado noturno de Vênus. Touro tem uma ideia muito do compartilhar. Compartilhamento de valores. Uma ideia de união com algo que é próximo a você para a sobrevivência de todos. Então, se a gente pode usar a metáfora, né, que os trígonos se parecem aspectos jupiterianos, jovianos, nós podemos dizer que os aspectos de sextil, de 60 graus, são aspectos venusianos. Isso é algo, assim, bastante interessante, né? Até como uma forma didática de se aprender melhor a astrologia. O sextil precisa de um trabalho, de um empurrão, de uma colaboração, para que aquele aspecto venha a ressaltar algo, venha realmente a acontecer. Então, essa ideia dos aspectos fluentes é o que constrói esse modelo que está sendo aqui explicado em astrologia. Aqui foi o que? O segundo vídeo, né, falando um pouco de aspectos dentro da astrologia. No primeiro eu falei dos aspectos tensos, que são mais ligados às qualidades, né, cardinal, fixo, mutável. Agora os aspectos fluentes, ligados aos elementos. E a ideia é fazer o quê? Uma construção racional da astrologia, né, como conhecimento para as pessoas. Se você gostou do vídeo desse astrólogo, né, da explicação dele, dê o seu like, né, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal Sucesso Astro, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. A ideia é construir uma visão de astrologia que coloca a todos que a astrologia ela pode ser compreendida como uma estrutura lógica, sem grandes dificuldades, sem grandes elaborações mentais. A astrologia existe por quê? Para ajudar o homem, para ajudar a mulher a chegar a um determinado resultado. Bastante feliz com
esse vídeo e, mais uma vez, gostou? Compartilhe, dê o seu like, dê o seu joinha, ative o sininho do canal, que cada vez mais teremos vídeos mostrando que essa astrologia existe para ajudar e construir o ser humano. Quem falou aqui foi Marcelo Marinho, astrólogo. Muito obrigado pela presença de vocês.